Não estamos em 2023. Por acaso, quem não se lembra da profecia de 2012, da profecia maia de que o mundo acabaria? Teve até filmes sobre isso. Bom, acontece que se os maias previram o fim do mundo no calendário deles, que aconteceria em 2012 e de acordo com as estrelas, por que não aconteceu? Bom, evidentemente porque não chegamos em 2012. Mas quem disse isso? Bom, a Bíblia, os judeus, o I Ching chinês, os maias, a astrologia. Então quer dizer, todos esses conhecimentos antigos estão errados e somente o nosso calendário gregoriano católico está correto? Bom, seria muita arrogância da minha parte dizer que todos esses conhecimentos antigos estão errados e somente o nosso moderno é que está correto. Inclusive, é por isso que muitos estão caindo no engano de que estamos nos últimos dias da inversão magnética da Terra. Se você quiser saber qual ano realmente estamos e quando será a volta de Jesus e o fim do mundo, como foi profetizado nas Escrituras e também nas estrelas, afinal, as estrelas foram criadas para servirem de sinais, tempos determinados, dias e anos. Então me segue aqui que temos muito o que conversar. Estou provando em 1 minuto que podemos saber quando o Messias voltará. Em Êxodo 20, do versículo 8 ao 10, Deus diz que os 6 dias pertencem ao homem e o 7º a Deus. Em 2 Pedro 3, 8, é dito que um dia para Deus é como 1000 anos. Com tudo isso, fica declarado que 6.000 anos foram dados ao homem e 1000 anos para Deus. De acordo com Gênesis 5, Adão viveu 930 anos e Noé nasceu 126 anos depois de sua morte. De acordo com Gênesis 9 e 11, Noé viveu 950 anos e Abraão nasceu 2 anos depois de sua morte. Então, de Adão a Abraão, temos 2000 anos. De acordo com Mateus 1,17, temos 42 gerações de Abraão até o Messias. A contagem de cada geração, de Abraão até Davi, depois até o exílio babilônico e até o Messias, resultando em mais 2000 anos. De Adão até o Messias temos 4.000 anos. Hoje temos que o Messias nasceu há 2.000 anos atrás, totalizando no ano de 2000, 6.000 anos do homem e a vinda do Messias. Daí, quando vemos em Apocalipse 20, versículo 6, achamos os 1000 anos restantes de Deus. Tudo se trata de um cálculo de tempo, só precisamos do calendário correto. E é aí onde entra o meu estudo, onde acrescentaram 300 anos, que não existiram no nosso calendário gregoriano. Ou seja, estamos no século 18 e não no século 21. E é por isso que o Messias não voltou no ano 2000. O Messias não sabe o dia e a hora em que ele mesmo vai voltar? Então ele não é onisciente. Então ele não é Deus? Agora você vai entender perfeitamente essa passagem. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Em Mateus 25, 13 é dito: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em Marcos 13, 32 é dito: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Não existem 4 evangelhos por acaso. Os 4 evangelhos são completamente intencionais, porque revelam a posição do Messias, que evidentemente é diferente nos 4 evangelhos. No evangelho de Mateus, o Messias está como o rei de Israel, ou seja, o grande rei aclamado. No evangelho de Marcos, ele está na posição de servo de Deus, ou seja, o servo que obedece ao seu Senhor. Em Lucas, ele está na posição de homem, ou seja, o enfoque está na humanidade do Messias. No Evangelho de João, o Messias está na posição do próprio Deus. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o Messias no Evangelho de João. Então, há uma distinção da posição do Messias nos Evangelhos. Por isso, no livro de Mateus, o Messias ele está como o rei de Israel, portanto ele sabe o dia e a hora que ele mesmo vai voltar. Ele é o rei de Israel aclamado. No Evangelho de Marcos, ele não sabe do dia e a hora que ele vai voltar porque ele está como servo de Deus. Tudo isso não se trata realmente de se o Messias sabe ou não sabe do dia e a hora que ele vai voltar. Ele sabe, ele é Deus. Mas se trata da posição que ele está nos passando nos Evangelhos. É este o ensinamento correto. E a passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, nos dá essa revelação. O servo não sabe o que faz o seu senhor. A posição do Messias no Evangelho de Marcos é como servo de Deus. O Evangelho de Marcos é o único que diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão meu Pai.
Em Lucas não temos essa passagem, tá, do dia e a hora, mas no Evangelho de João temos essa revelação. Olha só: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Ora, nós seríamos servos do Messias, não é isso? Então nós não saberíamos, aí sim, não saberíamos o dia e a hora que o Messias virá. Mas aqui o próprio Messias está falando: não somos servos, mas amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Isso é revelador, é isso que mostra que podemos saber sim o que o Messias sabe e que por sua vez o Pai sabe. Somente a igreja. Eric, mas aqui na minha Bíblia, em Mateus, está dizendo também que nem o Filho sabe. Em Mateus. Se lermos Mateus 24:36 na tradução Almeida Corrigida Fiel, lá está dizendo, está ok, que somente o Pai sabe, mas que não está dizendo que o Filho não sabe. Em Mateus não diz que o Filho não sabe. Na tradução King James atualizada, lá diz que nem o Filho sabe. E essa tradução está adulterada. Vamos ver uma tradução mais antiga ainda. A tradução Almeida Antiga 1848, lá não diz que o Filho não sabe. Não diz, está ok. Na tradução Sagradas Escrituras de 1569, também não diz que o Filho não sabe. Então parece que as traduções que consta que o Filho não sabe o dia e a hora, no Evangelho de Mateus, essas traduções estão adulteradas. Isso é um fato. Então eu espero que tenha ficado claro isso. Evangelho de Mateus, Rei de Israel. Evangelho de Marcos, Servo de Deus. Evangelho de Lucas, Homem, Humanidade. E Evangelho de João, Deus. Agora a revelação da simbólica. Vocês sabem que eu sou estudioso de simbólica, principalmente simbólica bíblica, né, que é universal. Vocês se lembram da visão de Ezequiel 1? Onde ele vê 4 seres viventes saírem, né, com 4 cabeças cada um. Já prestaram atenção na cabeça desses seres? Olha só, Ezequiel 1, versículo 10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito, todos os 4 seres viventes tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi. E também tinha rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Então veja, o rosto de... temos aqui o primeiro, homem, revela o Evangelho de Lucas, onde o Messias está como homem perfeito. O lado direito, que tinha o rosto de leão, simboliza o rei de Judá, ou seja, o rei de Israel. O brasão de Judá é o brasão com a figura de um leão. Do lado esquerdo, de todos os rostos, tinha um rosto de boi. Do lado esquerdo, o boi ele sempre foi o animal servo das tribos de Israel, né? O boi que servia para tudo. E também tinha rosto de águia. A águia é símbolo de divindade, que não lembra da fênix, né? Nas mitologias pagãs. A fênix, nas mitologias pagãs e também na Bíblia, a águia é divindade. Então veja os 4 evangelhos e os 4 caráteres de Deus aqui. Homem, né? Ou seja, humanidade, homem perfeito. Leão, rei da selva, né? Rei de Israel. Do lado esquerdo, boi, servo, Evangelho de Marcos, e cabeça de águia, quer dizer, Evangelho de João, o próprio Deus.